O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é. Para vocês responderem essa questão e responderem de forma correta, vocês precisam pensar: bom, vocês provavelmente têm um carro, ou você, ou seu pai, sua mãe, o vizinho, alguém tem carro, certo? E esse carro transporta passageiros. E aí você para pensar: bom, eu posso transportar carga? O que seria a carga? Seriam malas, objetos, entre outras coisas. E aí você pode pensar por outro lado também: você vai fazer uma viagem. Nessa viagem você vai poder levar carga? O que vem a ser carga? Suas malas, objetos pessoais que você queira levar, um travesseiro, uma coberta, entre outros. E aí você pensa: é permitido ou não? Sim, é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, ou seja, os passageiros irão no banco, utilizando o cinto de segurança, todos os ocupantes, lembrando que não usar o cinto é uma infração grave com 5 pontos para o condutor, e as malas, objetos, entre outras coisas, irá no porta-mala ou então naquele bagageiro externo que normalmente vai no teto do veículo. Sobre normas de circulação, podemos afirmar que, lembrando que nesse vídeo vocês têm a pergunta, uma resposta errada, que foi o que o aluno marcou errado em vermelho, e a resposta correta em verde. Neste caso, os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Lembrando ainda que os veículos precedidos de batedores terão preferência, também terão preferência os veículos de fiscalização, de urgência e emergência. Resumindo, aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes, eles terão preferência, terão prioridade de passagem. E se você estiver numa rodovia, numa rua e você escutar a sirene, lembre-se sempre que você irá tirar seu veículo para a direita. Quem está indo vai tirar para a direita, quem está vindo no sentido contrário também irá tirar para a direita e irá se abrir um corredor ao centro, que é por onde os veículos de urgência, emergência e fiscalização irão passar. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido o tráfego de veículos automotores. Qualquer tipo de tráfego no acostamento é uma infração, é de natureza gravíssima, com 7 pontos. Então, transitar pelo acostamento. É claro que vão existir algumas exceções quando você está saindo da via ou quando você está entrando na via. Aí, por um pequeno e curto espaço de tempo, você vai transitar pelo acostamento. Mas dos demais casos, porque tem um congestionamento ou qualquer outra situação que você queira fazer uma outra passagem, por exemplo, vai ser infração gravíssima com 7 pontos. Transitar pelo acostamento ou ultrapassar pelo acostamento, infração gravíssima com 7 pontos. Para maior vida útil da suspensão e dos pneus, o condutor defensivo deve saber que quando o veículo estiver parado, deve deixar sempre as rodas alinhadas com o meio-fio. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você parar, que você estacionar o teu carro, você vai deixar o volante reto, as rodas retas. Se você tiver dúvida de como fazer isso, nas aulas práticas você vai aprender. Mas se você já dirige, é simples, você vira todo o volante para a direita ou para a esquerda e normalmente você volta meia e mais uma volta inteira. O símbolo que você tem da montadora, que fica no centro do volante, ele sempre tem que ficar reto. É uma referência para você saber que o volante e que o pneu está reto. Claro que vocês irão aprender isso nas aulas práticas, mas sempre que você precisar alinhar o volante, você vai girar tudo para a direita ou tudo para a esquerda,
vai voltar meia volta e mais uma volta inteira. Lembrando ainda que para estacionar o teu carro, você normalmente vai deixar em neutro e vai puxar o freio de mão. Isso tanto para o dia a dia, quanto para a aula prática, quanto para a prova prática. Você vai alinhar o volante, colocar o teu veículo em neutro e puxar o freio de mão. E se você estiver com um veículo que é câmbio automático, aí você vai colocar a alavanca em P, puxar o freio de mão e desligar o veículo. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar as luzes baixas dos faróis. Existem 3 regras básicas de direção defensiva que vocês precisam lembrar, tanto para a prova teórica, quanto para a prova prática, quanto para o dia a dia. Sempre que vocês encontrarem situação que prejudique a visibilidade, neblina, garoa, chuva, cerração, granizo, entre outras, primeiro item básico a se fazer é reduzir a velocidade. Reduziu a velocidade, vocês irão acionar as luzes, ou as luzes baixas dos faróis, ou a luz de posição. Então, lembrem-se e anotem esses 3 itens: reduzir velocidade, luzes baixas dos faróis ou luz de posição. Reduzir velocidade, luzes baixas dos faróis ou luzes de posição. São 3 itens básicos de direção defensiva. Com o balanceamento das rodas, consegue-se. Notem bem, na própria pergunta, ele já está dando a resposta. Quando você faz um balanceamento, você reestabelece o equilíbrio. Se você faz um balanceamento das rodas, você restabelece as suas condições de equilíbrio. Balanceamento das rodas restabelece suas condições de equilíbrio. E essa outra questão está caindo bastante também, que ele fala do uso de cortinas. Então, o uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é. Bem, não dá para se dizer que é proibido. Vamos pensar o seguinte: os ônibus, as vans, entre outros veículos, caminhões também, eles têm aquelas cortininhas, não tem? Pois bem, se tem, é porque não é proibido, tá? Só que aí vai ter uma regra. É permitido? Sim, é permitido. Se não fosse permitido, os veículos não teriam. Sempre parem para analisar isso. Se vocês já usem um ponto de referência, por exemplo, cortina. Imagine e tentem puxar pela memória os veículos que vocês verem com cortina. Se você nunca viu, não lembrar, é porque não pode. Agora, se você começar a pensar veículo com cortina, tem o ônibus, tem o caminhão, tem a van, entre outros, então significa que é permitido. Mas provavelmente vai ter uma regra, e essa regra é: desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Por exemplo, os ônibus independentes se é de turismo, se é que anda dentro da cidade, etc e tal. Ele vai ter a cortina, mas ele também vai ter os espelhos retrovisores em ambos os lados. Então, permitido, desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outros, a atribuição de. Uma dica bem importante para vocês é que o DETRAN, ele só terá um por estado e que normalmente, geralmente fica na capital. Por exemplo, aqui no Paraná, fica em Curitiba. Santa Catarina fica em Florianópolis e assim por diante, tá? E aqui ele quer saber a atribuição do DETRAN. Na letra A, nós temos vistoriar, registrar e emplacar veículos. Na letra B, alterar as normas de sinalização. Lembrando que ele é um órgão executivo, tá, pessoal? Ele não cria nada, ele executa. C, determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Ou D, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Qual que vocês acham que é a atribuição do DETRAN? Acertou quem respondeu letra A, que é vistoriar, registrar
e emplacar veículos. Nos municípios onde não tem um Detran, quem faz esse mesmo serviço é a Ciretran. Então, a Ciretran, ela vai ser responsável também por vistoriar, registrar, emplacar veículos, fazer foto e biometria, né, para aqueles CFCs que ainda não dispõem desse serviço, também fazer a prova teórica, fazer renovação, entre outros. O trânsito sobre passeio é permitido para. Existe uma grande dúvida entre o que é passeio e o que é calçada. Calçada, pessoal, é todo o espaço que vai até a rua. E aquele espaço exclusivo onde as pessoas teoricamente passeiam, aí chama-se passeio. Então, quando que um veículo pode transitar sobre o passeio ou sobre a calçada? Letra A, escapar de congestionamento. B, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. C, apanhar passageiros no caso de táxi. Ou D, fazer manobras de retorno. Não pode fazer retorno, nem apanhar passageiros, muito menos escapar de congestionamento. Transitar sobre a calçada ou passeio, com exceção, né, a letra B, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis, é considerada uma infração de natureza gravíssima. Então, acertou quem respondeu letra B, ter acesso a áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Para você sair da garagem da sua casa, para você ir no supermercado, abastecer o carro, entre outros, é uma exceção que você precisará passar pelo passeio ou pela calçada. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para vocês acertarem essa questão, vocês precisam saber o que são ciclomotores, que são aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas, de até 50 km por hora. Super dica, são veículos lentos. Aonde que os veículos lentos ficam? Letra A, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento, sobre as calçadas, na esquerda da faixa mais à direita da pista de rolamento ou nas vias de trânsito rápido. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Acertou quem respondeu a letra A, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Todos os veículos mais lentos deverão ficar mais à direita da pista de rolamento. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. O que o condutor deverá fazer? A. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. B. Pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. C. Aguardar o final da travessia. Ou D. Buzinar para o ciclista. Pessoal, sinalizar para que o ciclista desista da travessia, ou pior, colocar o carro em movimento ou buzinar para o ciclista, dependendo da situação, pode ser uma infração de natureza gravíssima por colocar a vida do ciclista em risco e pode gerar inclusive suspensão, tá? A resposta correta é a letra C, aguardar o final da travessia. E o ciclista, por sua vez, né, deverá concluir a travessia liberando a passagem dos veículos. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo, lembrando sempre da visão 360, tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. E aí ele prossegue. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor. Aqui ele quer, pessoal, uma alternativa negativa, né? Algo que pode prejudicar o trânsito e que vocês devem evitar de fazer. Letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Letra B, trafegar por lugares desconhecidos, não habituais. Letra C, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Ou letra D, ouvir música suave em volume moderado. Lembrando, é a alternativa errada e incorreto que vocês não devem fazer, ou seja, que vocês devem evitar de fazer. Acertou quem respondeu a letra A, que é conversar ao celular, mesmo que seja no modo viva voz. Definitivamente não se pode utilizar o celular na direção.
nem que seja no modo viva voz, porque irá afetar a concentração do condutor. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. É importante vocês entenderem que parada é algo rápido, breve, apenas para embarque e desembarque, alguns segundos. Já o estacionamento é um tempo superior ao embarque e desembarque, quando a pessoa para o carro, coloca neutro, puxa o freio de mão, desliga e desce do veículo, tá? E aí ele quer saber desses 3 números romanos que ele está nos dando, quais deles estão corretos. Ele quer a atitude correta. Não é o que comete infração, é o que está correto. Um fala que estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. Será que é permitido estacionar no acostamento? 2. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. É ou não é infração? Eu acho que é. E 3. Estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla é permitido em vias locais e de pouco trânsito. Pois bem, estacionar no acostamento não é permitido, tá? É uma infração, que pode inclusive gerar remoção do veículo, dependendo da situação. Estacionar sobre a faixa destinada ao pedestre, sim, é uma infração de trânsito. E estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla, gente, é proibido. É infração em qualquer situação, em qualquer tipo de via. Portanto, a única afirmativa correta é o 2, que diz que estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. A preservação do meio ambiente depende. Pessoal, lembrem-se sempre que quando falarmos na preservação do meio ambiente, que ela é uma função, uma obrigação, digamos assim, de todos os usuários das vias, tá? E aí ele fala, letra A, somente da criação de uma taxa de contribuição específica para esse fim, das ações desenvolvidas pelas ONGs ambientalistas, C, de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade, ou D, das pessoas que têm tempo e recursos financeiros para fazê-lo. Lembrando que a preservação do meio ambiente não depende unicamente de valores, e sim de atitudes, sejam desde as mais pequenas até as maiores. E essas atitudes, elas têm que vir de todos os usuários das vias. Portanto, acertou quem respondeu a letra C, atitudes individuais, que é o não jogar o papelzinho para fora, juntar o papelzinho que está na rua, bem como coletiva e de toda a sociedade. Resposta correta, letra C. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. Eu gosto de dar uma dica, pessoal, que o condutor ele não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque ele não vai aumentar nem vai reduzir a velocidade, ele vai facilitar a ultrapassagem. De que maneira? Não fazendo nada. A pessoa que está vindo para ultrapassar, ela já está numa velocidade maior, ela já sinalizou, então não existe a necessidade da pessoa fazer nada, só que tem que cuidar, porque a pessoa também não vai aumentar a velocidade do veículo, se ele quiser reduzir um pouquinho a velocidade para facilitar a ultrapassagem, melhor ainda, mas se não, ele vai manter exatamente como ele está, tá? Só cuidar para não aumentar a velocidade. E se cair essa questão para vocês, já quero aproveitar e deixar uma dica para vocês que estiverem fazendo as anotações, para vocês anotarem a pergunta e a resposta correta para vocês lerem depois, que aí facilita. Então, o condutor, ao ser ultrapassado, deverá facilitar a ultrapassagem. Uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos, o pedestre deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, nós vamos ter 2 situações e 2 questões distintas que caem aqui. Uma falando do pedestre que está lá na travessia e que o sinal ficou verde, que é essa questão aqui. Qual que vai ser a atitude desse pedestre? Ele irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. E essa outra aqui, que ele pergunta do condutor. O condutor está lá no semáforo, tem um ciclista, ele não concluiu a travessia. O que o condutor deverá fazer? Aguardar
o final da travessia. Então, o condutor vai aguardar o final da travessia e o pedestre irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB. Lembrando que estacionamento é um tempo superior ao embarque e desembarque, normalmente mais de hora. É quando a pessoa para o carro, o veículo que ela está dirigindo, coloca neutro, puxa o freio de mão, desliga o carro e desembarca. Só que aí tem um detalhe. Toda vez que você fizer esse procedimento de estacionar o teu veículo em desacordo com as posições ou em local proibido, ou em horário proibido, ou sobre a faixa do pedestre, ou na calçada, ou mesmo sobre as marcas de canalização, que também é infração gravíssima, vocês serão punidos com uma infração média, tá? Transitar sobre as marcas de canalização é infração gravíssima, mas nos demais casos, estacionar será uma infração de natureza média, punido com multa e remoção do teu veículo. Toda vez que você estacionar de forma irregular, você além de ter a multa, você ainda corre o risco sim de ter o seu veículo removido. Em relação aos conceitos da direção defensiva aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que, lembrem-se, sempre associem o termo direção defensiva com direção preventiva. Por quê? São atos, ações, atitudes para evitar uma situação de risco, para evitar um acidente, tá? Então, é algo preventivo. Vocês vão antecipar situações. E nessa questão aqui, a resposta correta é o que está em verde. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Por quê? Mais de 90% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, seja pelo descuido com o veículo, pelo descuido com as normas de circulação, ou mesmo pelo estado emocional do condutor, que é outra questão que cai com uma frequência bem alta e é importante vocês ficarem atentos. Os sinais de trânsito previstos na legislação de trânsito são: quando ele fala em sinais, pessoal, são as formas, as maneiras de nós conversarmos e nos comunicarmos no trânsito. São as placas, sejam as placas em pé, sejam os sinais horizontais, os dispositivos de canalização, auxiliar, luminosos, sonoros ou gestos. Ou, como está aqui na resposta, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização, auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. Verticais são todas as placas, seja de regulamentação, da advertência ou de indicação. Horizontais são todos os desenhos, inscrições, marcações pintados ou apostos sobre o pavimento. Aí nós vamos ter os dispositivos de sinalização auxiliar, também vamos ter os luminosos, que são tanto do semáforo para o pedestre quanto para o veículo, os sonoros, que podem ser através dos silvos do agente de trânsito, e também os gestos, que podem ser tanto dos agentes quanto dos condutores. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Notem bem, preventiva é algo que está sendo antecipado para evitar uma situação de perigo. Sendo assim, se as lanternas de posição de um automóvel estiverem queimadas ao trafegar durante o período noturno, resposta correta em verde, poderá comprometer o reconhecimento da presença ou aproximação dos veículos pelos demais usuários da via. O que é lanterna ou luz de posição? É aquela segunda luz que acende quando vocês viram ali a chavinha de luz, que ela vai posicionar o teu veículo. Por que chama-se luz de posição? Porque ela vai acender os 4 faróis, os 2 da frente e os 2 traseiros. Então, ele vai te posicionar na via. Portanto, se ela estiver queimada ou com defeito, poderá comprometer o reconhecimento da presença ou aproximação dos veículos pelos demais usuários da via. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Resposta correta em verde: os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente.
os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Pode ser por jogar objetos para fora do carro, que é uma infração de natureza média, pode ser andar com o escapamento aberto ou com o veículo derramando algum tipo de produto no ambiente, ou veículo que está fazendo muito barulho, ou mesmo algum veículo que está fazendo o uso ali inadequado da buzina também vai gerar um certo tipo de poluição. Então, o nosso comportamento inadequado, né, o comportamento inadequado do ser humano em situações de trânsito podem causar e causam muitos problemas ao meio ambiente. Eu coloquei essa questão também, que eu fiz bastante simulado essa semana e essa questão caiu com uma frequência bem grande, então pode ser que caia para vocês aí na prova teórica também. Sobre a preservação do meio ambiente. Ela depende de quem? Ou quem são os responsáveis pela preservação do meio ambiente? Lembrando, gente, que a preservação do meio ambiente não depende de valores, e sim depende de atitudes. São as atitudes pequenas de todos nós que faz a diferença. Portanto, se cair essa questão, anotem aí. A preservação do meio ambiente depende de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade, ou seja, de todos os usuários das vias, todos nós que utilizamos as vias, temos o dever, a obrigação de preservar o meio ambiente. Lembrando que isso vem de atitudes pequenas, tá? E essas atitudes podem ser tanto individuais quanto coletivas e de toda a sociedade. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN ocasionará. Primeira coisa que vocês precisam lembrar é que toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo sobrando, ou mesmo estiver danificando a via ou prejudicando o meio ambiente, vai existir a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Lembrando que todas as medidas administrativas começam com R: retenção, remoção, recolhimento, tá? Então, nesse caso aqui, um veículo que está produzindo fumaça, está produzindo gases, além dos níveis que são estabelecidos pelo CONTRAN, ele vai sim gerar uma infração, cuja penalidade será multa e a retenção do veículo para regularização. Infração cuja penalidade será multa e retenção do veículo para regularização. A placa A43 significa? Bom, primeiro, é uma placa amarela, então é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas. Aí nós precisamos analisar o seguinte: o que tem nessa placa? Bom, tem uma aeronave, tem um avião. Ok, aí nós vamos olhar pelas alternativas. Por exemplo, avião à vista. Gente, isso é um termo que não vai existir, porque não existe como ter um termo avião à vista. Onde que vai estar esses aviões? Provavelmente eles vão estar no aeroporto, a não ser que eles estejam voando. Mas se eles estiverem, né, aí em pausa, eles estarão no aeroporto. Então, se vocês olharem aí na via e verificarem essa placa A43, que é uma placa de advertência que tem o desenho ali de uma aeronave, de um avião, significa que existe um aeroporto logo mais adiante. Não é avião à vista, mas sim aeroporto, né? Como é uma placa de advertência, logo mais ali à frente vai existir sim um aeroporto. Com o veículo em movimento, devemos examinar a suspensão para verificar. Então, pessoal, nós precisamos analisar o seguinte: ele já está dando na pergunta que esse veículo está em movimento. Então, imagine você sentado no seu veículo com o cinto de segurança e está fazendo uma viagem. E aí ele diz: devemos examinar a suspensão para verificar. Imaginem quais itens vocês irão ou de que maneira vocês irão examinar a suspensão. O que vocês vão conseguir identificar? Não tem como, com o veículo em movimento, vocês verificar o desgaste das pastilhas. Até porque, na maioria dos veículos, só vai conseguir verificar isso tirando a roda do veículo. Então, não tem como você tirar a roda do veículo com o veículo em movimento. O que você pode analisar, avaliar com o veículo em movimento? Ruídos e a estabilidade do veículo. Ruídos e estabilidade do teu veículo. As linhas, marcações, símbolos e legendas,
pintados sobre o pavimento das vias é chamado de... Pessoal, não é sinalização de complementação. Primeiro que o que existe é uma sinalização complementar que poderá ser colocado junto às placas. Essa definição que ele está dando, essas linhas, essas marcações, símbolos e legendas, eles vão estar pintados ou apostos sobre o pavimento. Então, eles são sinalização horizontal. Por quê? É tudo que está deitado. O que vai estar deitado? A linha no chão, ela é pintada de maneira deitada, as marcações, os símbolos e legendas. Símbolo é quando tem aquelas setas, sabe? Direita, esquerda. Legenda é quando tem pare, escola, reduz a velocidade, entre muitas outras. Então, essa é a definição de sinalização horizontal. Cuidem, porque as placas é a sinalização vertical, que é tudo que está em pé. Tanto regulamentação, quanto advertência, quanto indicação. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida do interior dos cilindros é função do sistema D. Bom, essa mistura de ar mais combustível é o alimento que o teu carro vai precisar para andar. Você no teu dia a dia, você ingere comidas, produtos sólidos, e você também ingere bebida, correto? O veículo é mais ou menos a mesma coisa, só que o veículo ingere é o ar mais o combustível, que é, administrado no interior dos cilindros. E quem faz essa mistura na quantidade correta, para não ir nem muito ar, nem muito combustível, é o sistema de alimentação. Então, a mistura ar-combustível, quem faz essa mistura é o sistema de alimentação. E aí, pode ser que caia perguntando para vocês quais que são os tipos de sistema de alimentação, que aí serão o carburador nos veículos mais antigos ou a injeção eletrônica nos veículos mais novos. Ou ainda, ele falar que nos veículos mais antigos o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, anotem aí, alimentação, mistura ar mais combustível, ou mistura ar mais combustível igual alimentação, que é igual a carburador ou injeção eletrônica. A placa A28 avisa. Novamente, uma placa amarela, placa da advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, ou seja, situações futuras. E aí vocês notem o seguinte, não tem como ser uma pista sinuosa, porque não tem o desenho da via. Ele tem o veículo e ele está mostrando que esse carro ele foi escorregando, que essa pista ela estava escorregadia, certo? Notem que na placa ele mostra o formato que o veículo fez, ele não foi em linha reta, ele foi escorregando para um lado e para o outro. Portanto, esta placa avisa, ela adverte que tem uma pista escorregadia à frente. A placa A28 avisa que vai, logo ali na frente ter uma pista escorregadia. Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é... Primeiro, pessoal, a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre. Depois vem as bicicletas, os motociclistas, os carros pequenos e os veículos maiores. Lembrando que os veículos maiores, eles são responsáveis pela segurança dos menores. Mas nesse caso, nessa questão, em via de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência será das bicicletas. Duas coisas importantes a lembrar. Toda vez que vocês forem passar ou ultrapassar um ciclista, primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e, segundo, manter a distância de 1,5 m. E tanto pedestres quanto ciclistas deverão trafegar sempre em fila. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, ou seja, o RENAVAN, é de competência. De quem que vai ser essa competência? Do órgão máximo executivo de trânsito da União. Vou ler novamente, anotem aí. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN, é de competência. O RENAVAN é como se fosse o nosso RG, o nosso CPF. Cada veículo ele vai ter o seu. Não tem como mudar, nem como transferir, nem como alterar.
E organizar e manter esse registro é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo, significa que pode ter ocorrido. No primeiro caso, quando nós desrespeitamos a sinalização, nós estamos sendo imprudentes, ou seja, imprudência. E no segundo caso, quando a gente não tem habilidade, quando não se tem destreza, aí chama-se imperícia, que é a falta de técnica ou de habilidade. E a palavra respectivamente, que é exatamente nessa ordem. Lembrando que as três principais causas de acidente é a negligência, a imprudência e a imperícia, que são três. E eu aproveitei reforçar com vocês duas questões que caem com bastante frequência, que são os elementos básicos da direção defensiva, que serão sempre 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, e as condições adversas, que sempre serão 8. Reforçando, então, elementos básicos da direção defensiva são sempre 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade, e as condições adversas sempre serão 8, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Se vocês tiverem dúvida quando cair essa questão perguntando sobre as condições adversas, contem a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Nesse slide eu juntei os 3 itens, então as causas dos acidentes, que são 3, imprudência, negligência e imperícia. Os elementos básicos da direção defensiva, que são 5, conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E as condições adversas, que sempre serão 8, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Anotem aí, causas dos acidentes são 3, elementos básicos da direção defensiva são 5 e as condições adversas são 8. A placa A25 significa que, mais uma vez, é uma placa amarela, é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, são situações futuras. Notem que nessa placa nós temos a presença de 2 setas. Uma está indo da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Isso significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo, ou seja, a partir desta placa, o sentido de circulação da via passa a ser duplo, ou o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Eu aproveitei e colocar esta outra placa, que é a A42A, que notem que ela é muito semelhante. Só que aqui ele está dando um começo, e se aquele detalhezinho preto estivesse embaixo, ele estaria delimitando um fim. Então aqui é o início de pista dupla. Por quê? Notem que a setinha também é para ambos os lados, e ali nós temos um detalhezinho em preto em cima, que significa início. Se ele estivesse na parte de baixo da placa, aí ele estaria terminando. A leitura das placas, vocês têm que fazer igual vocês leem, da esquerda para a direita e de cima para baixo, para vocês poderem identificar. Então, se ele está em cima, ele está começando, é início de pista dupla. Se ele estivesse embaixo, aquele detalhezinho em preto, aí seria término de pista dupla. Mas essa aqui, a 42A, é início de pista dupla. Eu juntei nesse slide 2 questões que estão sendo cobradas bastante com relação à mecânica. A primeira diz o seguinte: para garantir a boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. A calibragem dos pneus
ela deve acontecer semanalmente com os pneus frios, ou seja, logo que você sair com o veículo da sua casa, você passa no posto de combustível e faz a calibragem. Lembrem-se de calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. Então, essa calibragem, ela é feita semanalmente com os pneus frios antes de rodar. E a segunda, ela vai falar do rodízio desses pneus. Então, diz assim: para obter maior segurança e economia, prolongando a vida útil dos pneus radiais de mesmo tamanho, deve-se fazer o rodízio a cada. Então, o rodízio, ele vai ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, anotem aí, rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Calibragem dos pneus semanalmente com os pneus frios. Calibragem dos pneus semanalmente com os pneus frios. E o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. E aí eu aproveitei acrescentar esta outra questão que ele está perguntando também com relação à atenção do condutor, mas para onde que ela tem que ser direcionada. Então diz assim: o condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Então, anotem aí quem estiver fazendo as anotações. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. E o condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Cuidem para vocês anotarem a pergunta e a resposta correta, que aí facilita para vocês estudarem. Não esqueça também, se vocês chegaram até aqui, estão gostando do vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like e o teu comentário. Nas infrações de natureza média e leve, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na CNH do proprietário do veículo. Pessoal, cuidem, porque ele está perguntando a pontuação. Qual que é a pontuação de uma infração média? 4. E de uma infração leve? 3. Então, 4 e 3. Reforçando, infração gravíssima são 7 pontos, grave 5, média 4, leve 3, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Profilu, precisa anotar? Precisa. Ou você decora ou você anota para você poder decorar depois, porque sim, vocês precisam saber tanto para a prova teórica, quanto para as tuas aulas práticas, quanto para o teu exame prático e para o teu dia a dia. Você precisa saber que infração gravíssima é 7, grave é 5, média é 4 e leve é 3. Aqui eu coloquei outras duas questões que também estão sendo cobradas bastante com relação a qual é o prazo que vocês podem dirigir com a PPD ou a CNH vencida. Então, a primeira questão diz assim: a permissão para dirigir conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por no máximo. Então, tanto a PPD quanto a CNH, depois que elas vencem o primeiro prazo, elas têm 30 dias. Então, durante 30 dias após o vencimento, vocês podem rodar com ela tranquilamente, que vocês não terão problema algum. Lembrando ainda que o candidato que está com a PPD, com a permissão, ele vai pegar a CNH definitiva decorridos 12 meses, decorrido 1 ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, nem seja reincidente em infração média. E a segunda, ele pergunta o que é infração de trânsito. Então, não é infração a carteira estar vencida há 10 dias. Vai ser infração ela estar vencida há 40 dias. A partir de 31 dias já seria infração. Então, aqui neste caso, vai ter 2 infrações: dirigir o caminhão com habilitação para a categoria B. Então, dirigir veículo com a categoria diferente da qual o condutor é habilitado é uma infração, sim. E dirigir com a CNH vencida há 40 dias ou mais
também é infração. Até 30 dias, tanto a PPD quanto a CNH vencidas, não é infração. Ele vai constituir infração a partir de 31 dias do vencimento. Seja 31, seja 40, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a partir de 31 dias, aí vai ser considerado uma infração. E para pegar, quem está com a PPD, para pegar a CNH definitiva após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. É proibido o uso da buzina no período urbano, no horário compreendido entre. Nós vamos ter 2 situações que vai ser proibido a buzina. Quando tiver a cornetinha cortada, que é essa imagem que eu coloquei ali, ou então mesmo não tendo essa cornetinha cortada, entre 22 e 6 horas, ou seja, das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, é proibido utilizar a buzina. E claro, também, ela tem que ser utilizada com um simples e breve toque. Nada de morrer lá com a mão na buzina, porque isso também pode constituir uma infração. Então, é proibida aonde tiver essa cornetinha cortada, ou então entre as 22 horas e as 6 horas, ou 10 horas da noite e 6 horas da manhã, é proibido utilizar a buzina. E também, sempre que você for utilizar a buzina, é com um simples e breve toque. Um simples e breve toque ao utilizar a buzina. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas, que é aquela só para embarque e desembarque, alguns segundos, para desembarque e de passageiros, num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. E aí ele quer saber quais desses veículos estão corretos. Pois bem, é uma via de sentido duplo, podem ver que uma setinha está indo para a esquerda e a outra para a direita. Nós temos o carrinho 1, esse carrinho está parado na contramão, e nós temos o carrinho 2, que não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Portanto, está correto a letra B, pois os 2 veículos cometem infração de trânsito, apenas infração. E aí eu aproveitei colocar essa outra aqui, notem que ela é muito semelhante. O que vai mudar é que ao invés de 2, nós temos a presença de 3 carrinhos e a faixa central que está pintada na cor amarela, pois é uma via de sentido duplo. E também pergunta: a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. Então, o veículo 1, ali na direita, o veículo 2 na esquerda, ali em cima, e o veículo 3. Como nós vimos na questão anterior, que é muito semelhante, o carrinho 2 ele também está na contramão. E o carrinho 3, ele também não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Portanto, infração de trânsito cometem os veículos 2 e 3 que estão estacionados de forma irregular. Em direção defensiva, a habilidade significa, lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações e atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. E a habilidade, o que é habilidade? Habilidade é algo no que você é bom. No que você é bom? Todos nós temos habilidades, todos nós somos bons em alguma coisa, mas e aí? A habilidade na direção seria o quê? Prever situações e locais de perigo na letra A. B. Prever complicações em um cruzamento. C. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Ou D. Dirigir em estado de alerta permanente. Pois bem, habilidade é você dominar alguma coisa. Nesse caso, letra C. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Os componentes do sistema de alimentação são... Eu coloquei no próximo slide ali para vocês o que é o sistema de alimentação. E aqui ele está perguntando quais são. Pois bem, serão sempre 2. Na letra A, nós temos o carburador e a injeção eletrônica. Na letra B, vela e bobina. Na letra C, ignição e lubrificação. E na letra D, nós temos o radiador e a bomba de água. O sistema de alimentação é a maneira como o teu veículo vai ingerir o alimento
para fazer com que ele se movimente. Qual que é esse alimento que o carro precisa para se movimentar? É o ar mais o combustível na quantidade adequada. E quem vai fazer essa dosagem é o carburador e a injeção eletrônica. Nessa pergunta aqui, notem bem que ele está falando a formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. Acabamos de ver na questão anterior que é do sistema de alimentação. É o sistema de alimentação que vai fazer a mistura ar mais combustível, que serão carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos, que inclusive pode cair essa questão também, contando que nos veículos mais antigos o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, a alimentação mistura ar combustível e os sistemas de alimentação serão o carburador e a injeção eletrônica. Para você que chegou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like e o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Eu já vou lembrar vocês que o veículo não estar devidamente licenciado não é um agravante de crime de trânsito, nem a habilitação do condutor estar vencida. Então, nessa questão aqui, entre os 3 números romanos, nós vamos ter um agravante de crime de trânsito no número romano 1, que é sem possuir habilitação, sem ter feito o processo de habilitação, e o número 3, que é sobre a faixa destinada a pedestres. Portanto, está correto letra D, número romano 1 e o número romano 3. O veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a tua CNH ou PPD estar vencida há mais de 30 dias, ele não é um agravante de crime de trânsito. É uma infração, sim, mas não é agravante de crime de trânsito. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Essa atitude que ele quer é uma atitude positiva, é algo que vai tornar o trânsito melhor, mais humano, mais seguro e mais educado. Portanto, lembrem-se, atitude positiva. Letra A, não sinalizar as mudanças de direção. Isso é positivo ou é negativo? Ou é infração? O que vocês acham? Letra B, dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Isso não é humano? Não é educado? Não é seguro? O que vocês acham? C, sempre posicionar o veículo no centro da via. Pense quando você vai virar para a direita ou para a esquerda, não tem como você ficar só no centro da via. Ou letra D, sempre posicionar o veículo na calçada. Será que o carro pode transitar na calçada ou só em algumas exceções? Pois bem, acertou quem respondeu a letra B, dar passagem a outros motoristas quando solicitado é a nossa atitude positiva. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, pessoal, a importância supervalorizada é você dar um valor muito além do que aquele veículo realmente vale. Entra mais aí a parte emocional, essas coisas assim, tá? Então vamos lá. Letra A. Os veículos não têm nada a ver com o que acontece de ruim no trânsito? Será que isso é achar que meu veículo é maior, é melhor, é mais bonito, é mais novo que o seu? B. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem? Lembre-se que a importância que eles acreditam não é a importância correta, tá? E C. O condutor de veículo novo não é punido com multa? Será que não? E a D. Quanto mais velhos os veículos, mais direitos o condutor tem. Ideia supervalorizada é eu achar que o meu é maior, é melhor que o teu. Logo, eu vou achar que quanto melhor o meu veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Portanto, resposta correta, letra B.
A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é. Já vou chegar com dica para vocês. Ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas e ele não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços. Só sabendo disso, já vamos descartar a letra A e a letra C, ok? Letra B e letra D fala de mãos. Porém, notem que na letra B, ele está falando da mão sobre o câmbio. Vocês não vão ficar com a mão no câmbio, porque isso vai causar um desgaste precoce. Então, o correto é a letra D, que eu coloquei neste outro slide aqui e já reforcei com uma outra questão, que é a outra posição muito cobrada também. Então, vai ser da questão anterior. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, braços ligeiramente dobrados. Essas serão as duas posições que vocês irão manter quando vocês estiverem nas aulas práticas, quando vocês estiverem no exame prático, quando vocês estiverem no dia a dia ou se cair qualquer uma dessas questões na prova de vocês. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Lembrem-se que tudo que tem roda, roda na rua. Quando for na cidade, os ciclistas deverão circular na via, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência com prioridade. Quando falarmos em rodovia, cuidem, porque vai ser proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. E quando ele perguntar sobre calçadas e passeios, é permitido, desde que devidamente sinalizado. Mas na cidade e nos demais casos, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. Então, ele dá para nós ali 4 condutas e ele quer saber bem lá no finalzinho a pergunta. As condutas de primeiros socorros consideradas corretas são as que constam em. No número 1, ele fala em remover o capacete da cabeça do motociclista. É errado, porque nós não iremos remover o capacete, nem mexer, nem movimentar as vítimas. 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. Sim, sempre será necessário fazer a correta sinalização a fim de evitar novos acidentes. 3. Testar a capacidade de movimentação do corpo. Nós não temos treinamento, nós não temos nenhum tipo de estudo na área, tipo médico, medicina, enfermagem, socorrista, para fazer esse tipo de teste. Então, nós não iremos utilizar nenhum tipo de técnica, seja ela simples ou complexa. E o 4, ele fala em testar o nível de tolerância à dor. Mesmo caso da número 3, nós não iremos utilizar nenhum tipo de técnica, nem nada do tipo. Portanto, a única que vai estar correta é a 2, que é sinalizar o local para evitar novos acidentes. Durante o percurso, você nota que o veículo pula muito quando passa em ondulações. Ondulações que ele se refere seriam lombadas. Como você já havia calibrado os pneus, deduz que o defeito está sendo causado por. Sempre que tiver esse sintoma do carro pular, é porque provavelmente você está com os teus amortecedores defeituosos. Porém, vocês precisam cuidar, tem uma outra questão que cai com bastante frequência também,
que fala que molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar o capotamento do teu veículo. Então, se ele pula, é porque os amortecedores estão defeituosos e molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar no capotamento do veículo. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Não é para carga ou descarga de mercadorias, nem para o táxi apanhar passageiros, nem para fazer retornos, nem nada do tipo. O único momento que nós iremos utilizar as calçadas ou passeios é para acessar estacionamentos ou garagens, ou seja, quando você vai guardar ou tirar seu carro da garagem, quando você vai no posto abastecer, no supermercado, no shopping, N lugares, para você entrar nesses lugares com o teu veículo, você vai precisar passar pela calçada ou pelo passeio. Então, isso é a única exceção aonde os veículos poderão, usar as calçadas ou passeios públicos, mas é apenas e tão somente para o acesso a estacionamentos ou garagens, acesso a estacionamentos ou garagens. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são, neste caso, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Por quê? As crianças, primeiro, porque elas podem surgir do nada, de repente, na frente dos veículos, e também, devido à baixa estatura, elas acabam ficando nos pontos cegos. E os idosos e as pessoas deficientes ou pessoas que têm algum tipo de deficiência está mais relacionado com a mobilidade. A pessoa vai atravessar a via mais devagar, então isso poderá, resultar num acidente. Por isso que os mais atingidos serão crianças, idosos e pessoas com deficiência. Então, os mais atingidos no caso de atropelamentos, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter acesos os faróis utilizando as luzes baixas. Então, em túneis, ele sempre vai ser aconselhado ou usar a luz baixa ou a luz de posição, que é a mesma técnica que é utilizada quando vocês se depararem com qualquer condição adversa de tempo, tipo chuva, neblina, garoa, cerração, ou teu carro começou a fazer um barulho, ou você tá cansado, tá com sono, tá com algum tipo de dor, algum problema, sempre reduzir a velocidade. E na sequência vai ser o complemento, acender as luzes baixas ou as luzes de posição. Então, sempre reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. E no caso do túnel, acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Considere as seguintes afirmações. Então, ele está dando para nós 4 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que a participação da sociedade na discussão das ações referentes ao trânsito é uma atividade legítima e democrática. Sim, isso é verdade, isso é uma atividade legítima e democrática. A 2 fala que a posse da Carteira Nacional de Habilitação é essencial para transformar o condutor em cidadão. Isso é errado, porque independente da pessoa ter ou não habilitação, ele já é um cidadão. A única diferença é que se ele tiver habilitação, ele vai ser um cidadão habilitado. A 3, impossível considerar que a educação possa ser elemento importante para a melhoria do trânsito. Também está errado, porque sim, com certeza a educação ela é importante para nós termos um trânsito mais humano, mais educado, mais seguro. E a 4 fala que a solidariedade no trânsito pode ser observada quando os condutores agem preocupados uns com os outros. Isso é também uma afirmativa verdadeira. Então, estão corretos os números romanos 1 e 4. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade.
Essas são exatamente as características da. Então, aqui ele está pedindo para vocês qual é a marcha que vocês irão colocar no carro para iniciar, para começar a trafegar, para colocar o teu carro em movimento. Às vezes os alunos leem a palavra trafegar e eles acham que, nossa, é uma coisa muito diferente, eu não sei o que é. É simples, é para você colocar teu carro em movimento. Qual marcha que você vai usar para colocar o teu carro em movimento? A primeira marcha na letra a quarta marcha na letra B, terceira marcha na letra C ou a segunda marcha na letra D? Acertou quem respondeu a letra a primeira marcha. Toda vez que você vai colocar o teu carro, o teu veículo em movimento, colocar ele para trafegar, você vai iniciar pelo número 1, pela primeira marcha. Na sequência, você vai acelerar um pouquinho, vai soltar o acelerador, pisar a embreagem e colocar a segunda. Se for uma reta ou uma descida, você já pode utilizar a terceira. E lembrando que toda vez que vocês forem passar por uma lombada ou fazer uma conversão, vocês irão reduzir para a segunda marcha. Antes da lombada e antes da conversão, reduzir para a segunda marcha. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Letra A. Acender o farol alto para que o veículo contrário perceba o erro e passe a usar o farol baixo. Alternativa B. Continuar olhando em frente com os olhos entreabertos a fim de eliminar o ofuscamento. Letra C. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Ou D. Acelerar o veículo para reduzir a duração do período de ofuscamento. Lembrem-se que vocês precisarão manter a direção defensiva, que é uma direção preventiva. E para evitar o ofuscamento, vocês não vão ficar com os olhos entreabertos, nem acelerar para diminuir esse período. E sim, na letra C, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Em um acidente de trânsito com vítimas, são atitudes corretas de um socorrista. Notem bem, ele já deixou claro que existem vítimas nesse acidente. Aí ele dá para nós 3 números romanos e a pergunta é: está correto o que se afirma? Então, desses 3 números romanos, ele quer saber quais são corretos, são atitudes que irão auxiliar as vítimas. Número 1, parar seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo. O que vocês acham? Isso é uma atitude positiva ou negativa? 2, parar seu veículo em local seguro. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou por impulso. O que vocês acham? Isso vai prejudicar a vítima ou vai ajudar a vítima? E 3, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Pois bem, estão corretas as descritas no número romano 1 e no número romano 3. Vocês jamais irão agir por instinto ou por impulso. Afinal de contas, existe uma ou mais vidas em jogo. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fatos que comprometeriam a vida nas áreas litorâneas do planeta. Olha, atenção a essa frase que é a palavra-chave para vocês acertarem a pergunta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases. Ele já deu a causa, ele já deu o problema. O problema é a emissão de gases. Então, a alternativa na resposta tem que haver com a emissão de gases. Responsável pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a: lembrem-se, tem que estar relacionado
com a emissão de gases. Na letra A, ele fala da criação do Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do país. Está falando em emissão de gases? Não, não está. B. Difusão de pesquisas sobre os novos combustíveis como o carvão para substituir o petróleo. Está falando da emissão de gases? Também não. C. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Tá falando de gases? Tá. Então, essa é a nossa resposta correta, mas claro, nós vamos ler a letra D, introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. Também não está falando de gases, portanto, a resposta correta que fala de gases é a letra C. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Dica aqui da Prof. Lu para vocês. Tudo o que tem roda, roda na rua. Lembrando ainda que os maiores, eles são responsáveis pela segurança dos menores, tá? Então, a bicicleta, ela também não vai rodar na calçada e também não vai rodar na rodovia. Na calçada só quando devidamente sinalizado e nas rodovias só quando tiver acostamento, tá? Então, só sabendo disso, nós já podemos descartar a letra C e a letra D e ficamos com a A e com a B. Vamos ver o que faz mais sentido. Imaginem que vocês são um ciclista em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados, ou B, em ruas de uma forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Lembra a dica que eu dei? Que o maior ele é responsável pelo menor? Portanto, acertou quem respondeu letra A, em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando sempre que vai ser nas ruas, junto com os veículos, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência, com prioridade. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. Sua função é... Qual que é a função da bateria? Para que serve a bateria? Letra A. Regular a energia elétrica. B. Armazenar e fornecer corrente elétrica. C. Transformar energia mecânica em energia elétrica. Ou D. Gerar energia elétrica. Eu vou dar uma dica para vocês. A bateria do carro de vocês, ela tem a mesma função da bateria do celular. Credo, Prof. Lu, como isso? Exatamente. A mesma coisa que a bateria do carro faz, a bateria do teu celular também faz. E o que ela faz? Ela armazena e fornece corrente elétrica. Letra B, acertou quem respondeu, armazena e fornece corrente elétrica. Como essa questão é uma questão muito cobrada, eu coloquei para vocês aqui as 3 mais cobradas e que provavelmente uma ou quem sabe até 2 de mecânica sobre a bateria caia para vocês. A primeira, que nós acabamos de ver, que é a função. Para que serve a bateria? Ela serve para armazenar e fornecer corrente elétrica. Na segunda questão, ele quer saber a manutenção da bateria. Qual que vai ser a manutenção da bateria? Completar com água destilada. Então, a função armazenar e fornecer corrente elétrica e a manutenção é completar com água destilada. E a terceira questão, ela está mencionando a energia elétrica como um todo. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela. Aqui ele quer quem produz e quem armazena. Vocês já sabem que quem armazena é a bateria. E quem produz vai ser o dínamo nos carros mais antigos ou o alternador nos carros mais novos. Então, bateria e pelo dínamo / alternador. Para evitar a aquaplanagem, deve-se. Primeiro, nós precisamos saber o que é aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. A aquaplanagem, ela não ocorre em função da água, mas sim em função dos sulcos insuficientes dos pneus, ou seja, quando o pneuzinho do teu carro está careca.
E como que você vai evitar a aquaplanagem? Evitando, né, ou evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. E se porventura você entrar no efeito da aquaplanagem, qual que vai ser a maneira correta? Então, ele diz assim, essa outra questão que cai muito. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. De que maneira? Pessoal, muita atenção, principalmente no dia a dia. Não adianta frear, não adianta acelerar e muito menos virar o volante. Isso pode ocasionar um acidente. O que vocês irão fazer? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. E se porventura for um trecho alagado, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Prestem bem atenção. Ele está falando de problema. Se ele está falando de problema, ele quer que vocês marquem as atitudes erradas, as atitudes negativas, aquelas que podem causar problemas no trânsito, que vai ser a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. Eu aproveitei juntar essas duas questões que caem com bastante frequência. Essa que nós acabamos de ver, que a resposta é a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos, e a de cima que fala, né, dos fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são, novamente, ele quer o negativo, o errado, aquele que prejudica, aquele que contribui para um trânsito violento. Novamente, a falta de controle emocional do condutor e, nesse caso, o mau uso dos veículos. Então, podem ser que caiam essas duas alternativas, mas sempre vai começar com a falta de controle emocional. E aí pode ter o mau uso dos veículos ou então o descaso às normas e regulamentos. Nos semáforos para pedestres, a cor utilizada para assinalar que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar até o ponto de terminar é neste caso, é a vermelha intermitente. Não existe o verde intermitente. Ele vai existir no sinaleiro para o pedestre o verde, o vermelho e o vermelho intermitente. O semáforo para o pedestre, ele não vai ter a cor amarela de atenção, igual tem lá no semáforo para os veículos. Ele vai ter o verde, o vermelho e o vermelho intermitente. Inclusive, tem uma questão que cai bastante que ele pergunta justamente sobre isso, que o semáforo para pedestres é composto pelas cores verde, vermelho e aí a resposta será vermelho intermitente. Verde, vermelho e vermelho intermitente. E não esqueçam que a cor vermelha intermitente, ela vai assinalar a fase durante a qual os pedestres podem atravessar a rua até o ponto de terminar. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Prestem bem atenção. Não estamos falando de infrações, nós estamos falando de crimes de trânsito, ok? Ter o condutor do veículo cometido a infração. Uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí, quem estiver fazendo as anotações, que não é crime a habilitação estar vencida há mais de 30 dias ou estar vencida não é crime. Estar vencida há mais de 30 dias é infração, sim, mas não é crime. E também não é crime o teu veículo não estar devidamente licenciado. Então, aqui nós temos os 3 números romanos. Já sabemos que o 3 não é crime, com a carteira nacional
de habilitação vencida é apenas infração. Então, nós teremos crime no 1 e no 2. No 1, sem possuir a carteira nacional de habilitação. Não é não estar portando, é não ter feito o processo de primeira habilitação. E o 2, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, nós temos crimes no 1 e no 2, sem possuir a carteira ou utilizando placas falsas ou placas adulteradas. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas, a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para início da sinalização deve ser. Pessoal, não importa qual foi o tipo de acidente, se foi colisão, se foi atropelamento, se foi carro, ônibus ou moto, isso não importa. O que vai importar? A velocidade da via, que é o principal para vocês acertarem essa questão. Se o acidente foi de dia ou de noite, certo? Nesse caso foi de dia. E se a pista estava seca ou molhada. Por quê? Anotem aí, super dica para vocês. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Nesse caso, nessa questão, era de dia e a pista estava seca. 80 vezes 1 é 80. Por quê? Se fosse durante a noite ou mesmo durante o dia e estivesse chovendo, velocidade vezes 2. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. E sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término da curva. Em uma rodovia recém-inaugurada, ainda com poucos postos de abastecimento, um condutor tem seu veículo imobilizado por falta de combustível. Ele para no acostamento, sinaliza com o triângulo de emergência. Nessa situação, o condutor. Pessoal, é muito importante vocês entenderem o seguinte: ele ter parado no acostamento e ter sinalizado não é o problema, não é infração. A infração que ele cometeu é ter ficado com o veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então, ele comete infração de trânsito de natureza média, mas essa infração ela está ocorrendo em virtude dele ter ficado sem combustível, porque a parada que ele fez no acostamento e a sinalização, essa está correta. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com. Vão existir 3 tipos de infrações. Nós vamos ter multa, multa e retenção e multa e remoção. Qual a diferença? Quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta, vai gerar apenas multa. Por exemplo, furar o sinal vermelho. É uma infração gravíssima, mas como é uma atitude errada, é apenas infração. Segundo, infração e retenção. A retenção vai ocorrer toda vez que tiver algo errado ou algo para arrumar. Por exemplo, dirigir sem cinto. Dirigir sem cinto é uma infração grave com 5 pontos e que vai gerar a retenção para regularização, ou seja, para colocar o cinto. E a multa com remoção é quando você parar ou estacionar o teu veículo de maneira irregular, em locais e horários proibidos, em vagas proibidas, em guia de calçada rebaixada, na frente da garagem de alguém, entre outros. Então, quando você estacionar de maneira errada, de maneira irregular, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Gratidão pela vida dos mais de 16 mil inscritos aqui no canal. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de todos vocês. Gratidão por todo o carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui.
Vou reforçar mais uma vez, se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, gostou do canal, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E se você já é inscrito, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que isso vai ajudar muito o YouTube a recomendar esse canal e esse vídeo para mais pessoas. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.